Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, 11 de março, demorou, mas chegou o momento do vídeo, que eu considero assim também um assunto de extrema importância, porque todos nós temos, o que eu falei que seria o vídeo da semana passada, todos nós temos carência, é isso aí, né? Cada um tem o seu nível de carência, assim como todas as outras coisas na nossa vida. Então, nós temos carência de atenção, de amor, de carinho, de alimentos. A palavra carência é a falta, né? A necessidade, enfim. E todos nós temos em tudo níveis, todos os níveis, né, de sentimentos, né? A carência também é um estado de sentimento que é a falta de tudo isso, que é muita coisa, né? E também é muito particular de cada pessoa. Então a carência, gente, ela é uma coisa extremamente importante. Acho que é um dos passos onde todos deveriam trabalhar muito isso, porque a transformação na nossa vida, quando a gente passa a ter consciência do que nós somos carentes, do que nós precisamos, ou seja, a mesma coisa, né? Mas assim, você consegue mudar de patamar, de qualidade emocional, portanto, você entende, a partir do momento que a gente tem consciência sobre qualquer assunto na nossa vida, fica tudo muito mais fácil de trabalhar, não é que é fácil, fica mais fácil. Por quê? Porque você colocando atenção naquilo que você sabe que é uma deficiência sua ou algo que você gostaria de trabalhar e melhorar, então você vai começar a observar coisas acontecendo e aí você vai falar: epa, peraí, então por que eu tô pensando assim? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô agindo dessa forma? E aí você começa a sua reflexão, tá? A carência, para mim, sempre voltando a dizer aqui para todo mundo, os vídeos são baseados única e exclusivamente na minha experiência de vida, na forma como eu penso, e a forma como eu penso não é a certa, não é a verdade, nem absoluta, talvez é relativa para mim. Então, gente, aquela história que eu não vou fazer o vídeo dos gurus, né? Não fiz ainda. Não tenho a pretensão nenhuma de falar, façam isso, façam aquilo. Não, minha pretensão é, pelo menos, reflitam sobre os temas que eu trago, porque são os temas da minha vida. E não deve ser diferente da vida de todos. Pode estar em momentos diferentes, mas somos seres humanos, portanto, compartilhamos das mesmas complexidades e tal, né? Por aí vai. A carência, gente, é algo que compromete em absoluto, na minha forma de pensar, a clareza e a percepção de quem você é, em primeiro lugar, e depois com o todo. Por quê? Primeiro que, ao meu ver, novamente, ninguém pode ou deve suprir a necessidade e a carência do outro, com exceção de uma questão de alimento, né, que é uma necessidade básica. Aí, outra coisa, estou falando emocional, tá? Vamos focar no ponto da questão emocional. Todos nós temos, cada um vai estar numa escala aí, num nível. E o importante é que a gente não fique em nada, em tanto desequilíbrio, né? Nem tão baixo, nem tão alto. Eu não estou falando que a gente deveria trabalhar alguma coisa para não termos carência. Isso eu acho que não existe, né? Eu acho que seria uma utopia achar que a gente pode não sentir tristeza, felicidade, raiva, ciúmes, carência. A gente sente tudo e ponto final. A questão é como lidar com essas emoções, sendo que uma vez que a gente tem a emoção, a razão está em segundo plano.
Quando a razão fala mais, a emoção fala mais alto, a razão não está no primeiro plano. Quando a razão está no primeiro plano, a emoção está em segundo plano. Não dá para andar 50%, 50%. O ideal seria, então a gente procura buscar isso. Eu tive essa atitude explosiva. Ela foi uma emoção, ela não foi pela razão, né? Então, os ciúmes, geralmente, ele vê... Os ciúmes não, gente, desculpa aí. Não vou editar, não vou cortar nada, não. Mas os ciúmes também tá ligado à carência, tá? Insegurança, o medo da perda, o ciúmes excessivo, né? Que é uma coisa já com os outros pontos, também traz aí essa nuance da carência, né? Então isso é uma coisa muito séria, porque geralmente as pessoas num nível mais elevado, vamos colocar, sei lá, uma escala imaginária de 0 a 100, então acima de 50%, a pessoa está acima dos 50%. Então, ela é uma pessoa geralmente que tende a ter comportamento submisso, seja no emprego. Então, ela tem uma opinião que ela gostaria de dar no trabalho, mas ela não dá porque ela tem medo da opinião dela não ser aceita, e com isso ela sofre uma rejeição. E com a rejeição vai piorar o nível de carência dela, né? Isso tudo a gente faz, geralmente, acho que na maior parte das vezes, de forma inconsciente. Emoção não é razão. Então vem aquele ímpeto e você tá já de repente ou morrendo de ciúmes do seu namorado, do seu marido, da pessoa que você tá saindo. Os ciúmes é o quê? Uma ameaça do quê? De perder. Perder tá ligado à carência. Então eu vou perder aquela pessoa não vai me dar a devida atenção que eu preciso ou que eu gostaria. Isso é muito sério, porque tem essa questão mais sutil e aí vai em escalas, que a pessoa acontece, né? Até a questão de homicídios, né? Crimes aí que falam passionais. Enfim, então é muito importante você identificar as suas emoções e ninguém, por mais que possa parecer, não existe ninguém que vai suprir a sua carência em nada. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade, portanto, uma carência, cada um enxerga a forma de gostar ou de apresentar o amor, ou o reconhecimento, ou de se doar de uma forma. De repente, a minha forma de expressar carinho, atenção e amor, por exemplo, para o meu filho, para minha mãe, não são as melhores para eles, entende? Então, talvez eles não se sintam abastecidos com a forma como eu amo, como a forma que eu entrego o meu amor, né? Assim como para o meu namorado. Então, por exemplo, de repente o jeito que eu sou, as atitudes que eu tenho, para ele, na leitura da percepção do que é receber amor, né, atenção, de repente eu supro uma parte, não como ele gostaria. Então, até aí, gente, é perfeito, né? Porque primeiro que a gente, mesmo se tivesse uma bola de cristal para pensar o que o outro gostaria, seria super desrespeitoso consigo você querer fazer aquilo para agradar uma pessoa, que é um padrão de comportamento das pessoas carentes. Elas fazem coisas para agradar os outros, tá? Então aqui eu joguei no Google, ó, quais são os sintomas de carência afetiva, mas eu tô falando coisa da minha cabeça, mas é só para pontuar algumas coisas que de repente eu não vou falar, eu não vou pensar, e que cada um pode estar vivendo e se identificar dentro desse padrão, né? Então aqui, por exemplo, ó, que eu falei já, né? Submissão, aqui tá, submissão extrema, medo de desagradar, felicidade que depende de outra, que eu também falei, né? Você fica achando que o outro que tem que te suprir, te fazer feliz, porque já que ele é seu parceiro, ou seu chefe, ou seu vizinho, ou sua mãe, ou seu filho, os outros que tem que te fazer feliz, os outros que têm a responsabilidade de suprir as suas necessidades, porque você não se basta, você não descobriu que você tem tudo isso dentro de você, e tem, graças
Adeus, nós temos, entendeu? E aí é só quando a gente de fato consegue oferecer na íntegra, genuinamente, algo para alguém, tá? Mas deixa eu acabar de ler aqui, ó. Muitos ciúmes, vive em função dos sonhos de outra pessoa, medo da solidão, sentimento de infelicidade, necessidade de chamar a atenção. Basicamente, vamos traduzir tudo esse negócio aqui numa palavra só, além de carência: insegurança. Insegurança de tudo. Medo de ficar sozinha é uma insegurança, insegurança de perder o trabalho, de não ser bem aceito. Gente, e tudo isso ninguém pode fazer por nós. Mesmo que a gente cobre, porque a gente cobra, né? Algumas pessoas cobram, a maioria, eu não sei também em que escala. Faça a sua reflexão, porque isso é extremamente importante. Porque você fica esperando do outro. Ah, meu namorado, ele não fez isso, então ele não gosta de mim. Eu falei com ele sobre tal assunto, ele não prestou atenção. Quer dizer que ele então não está nem aí pra mim. Vai vendo o tanto do buraco que a gente vai cavando. Aí eu saí com a pessoa me achou legal, mas não quer nada comigo, né? Eu vou lá passear, vou fazer aquele passeio lá, mas eu não gosto, eu não quero ir. Mas eu vou, porque aí pelo menos eu vou estar agradando a pessoa com quem eu tô, seja meu amigo, volta sempre a mesma história, a família, filho, tal, né? Aí eu vou fazer uma coisa contra a minha vontade, em troca de mostrar que eu sou tão legal e que, por favor, já que eu sou tão legal com você, me dá um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu amor, entendeu? Quando não, as pessoas também caem num esquema de chantagem emocional, como crianças. Então, elas tem pessoas que fingem ou até desenvolvem doenças físicas, só que, né, tá aqui no corpo, na matéria, para chamar a atenção do outro, tá? Tem até, acho que um documentário, um filme, sei lá, como não tenho memória mesmo, não vou ficar perdendo tempo com isso aí não, que fala de história real mesmo, de uma mulher que fingiu ter câncer em estado terminal para o marido não deixá-la. Então, são os níveis, né? Então, assim, a pessoa, quando ela acha que o outro é a fonte de vida dela, ela tá morta. Quer dizer que ela não é fonte nenhuma para ela não se abastece em nada. Então isso é seríssimo, gente, porque tá totalmente ligado à infelicidade. Então não tem problema nenhum a sua amiga chamar para qualquer coisa o seu amigo e você fala assim: eu não quero, né? Não tô afim, não vou, não gosto, não vou fazer isso. Vai fazer, depois a gente conversa, depois a gente sai, você me conta como foi e tal, entendeu? Tem aquela coisa, então a pessoa ciumenta, carente, ela tende a ser controladora. Por quê? Porque ela quer se sentir segura. Então, aonde você vai? Que horas você volta? Quem vai? Quem não vai? O que você fez? Com quem você falou? Tudo isso, gente, já tá subindo um nível bem preocupante da sua insegurança, do quanto você está longe de você, porque assim, a pessoa que está com você, de repente, não vai só se separar, ela vai morrer. As pessoas morrem, né, gente? Vamos lembrar desse detalhe. E aí você vai fazer o quê? Você vai pular da ponte por causa disso? Né? Acabou seu motivo de felicidade? Não, gente, não é assim. Então a carência é o seguinte: pega no momento que você estiver com raiva, porque a pessoa não te deu aquilo que você gostaria, ela não te entregou aquilo que você gostaria, que você acha que você tem direito e que é obrigação dela cumprir esse papel. Procura naquela hora você falar assim: peraí, essa emoção não tá legal, isso não é correto. Na hora é difícil. Vai pro banheiro, vai chorar, vai tomar banho, se afasta. E aí você começa a pensar: por que eu tô sentindo isso? Por que eu acho que alguém tem que ser responsável pela minha felicidade? Porque eu sou legal?
Não, porque se você fosse legal, você não ia pensar que alguém tem que te dar alguma coisa, né? Muito menos amor, atenção e tal. Então, você estando bem com você, você cuidando de você, do seu corpo, da sua alimentação, de fazer coisas que você gosta, cuidando da mente, do espírito, para quem gosta de religião, para quem sabe, não sobra nem espaço para carência, porque você está se suprindo. Então, quando você tem uma outra pessoa, né? Você vai até avaliar se aquela pessoa é boa pra você, porque quando você tá carente, você quer conhecer uma pessoa, gente, é uma enrascada. É cilada, Bino, né? Assim que fala lá no negócio. Então, porque você vai aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa que aparecer na sua vida, você vai fazer, ai, vem aqui, ai, consegui, achei alguém, meu Deus, graças a Deus. E aí fica aquele negócio de relacionamento que fala abusivo, outro tóxico, enfim, é um relacionamento né? Então, por quê? Porque você tá totalmente fora de você, então você vai aceitar qualquer coisa. Então, se a pessoa só falar não pra você, você vai falar, ah, tá, tudo bem. Quando você quiser pedir alguma coisa, você não vai pedir, porque eu não vou correr o risco de ser deixada, né? Eu não vou me expor a uma situação dessa. Então você fica com medo, né? Sem contar pessoas também que dependem financeiramente de parceiros, né? Gente, isso é a coisa mais triste. Não acho errado, mas eu acho triste, porque por que aquela pessoa tem necessidade de te bancar? Por que ela não é seu pai, não é sua mãe, né? Não tô falando só de homem, não, porque tem mulher que banca o cara, e tem o cara que banca a mulher, e a vida é essa. Se for de comum acordo, porque a pessoa, sei lá, tem um problema de saúde ou vai ter um filho, mas no mais, gente, nem que você trabalhe para ganhar qualquer coisa, que seja para você doar o seu dinheiro. Aí sua esposa é milionária, seu marido é milionário. Então não preciso trabalhar, gente, a questão não é só financeira, é mental, você fazer uso do seu tempo. E aí você para de fazer uso do seu tempo para ficar admirando e batendo palma pro outro que tá vivendo a vida dele. Aí você fala, ele não me ama. Mas é óbvio, uma pessoa que é encostada, que não faz nada, que é vazia, né? Como fala lá, oficina do diabo, lá, mente parada, oficina do diabo, esses negócios também. Então é real, cara, porque assim, você não vai estar olhando pra você, porque você já não olha pra você, você vai estar olhando pro outro, onde que o outro foi, o que ele fez, quanto tempo ele vai demorar. Ah, ele foi jogar bola mesmo, né? Que a mulherada pira nos caras que vão jogar bola lá, tipo, ai meu Deus, ele vai jogar bola, vai me trair. Olha, provavelmente não, porque eles gostam de bola, né? Esse negócio aí de jogo. Mas se ele for te trair, provavelmente ele pode te trair na farmácia, né? Com a mulher lá do balcão. Ele pode te trair com a sua vizinha, né? Ele nem precisa sair do prédio ou da casa. Então, gente, menos loucura, reflitam a cada situação, a cada emoção que você fala, ai, meu Deus, vai acontecer isso, tal, né? Por que eu tô sentindo isso? Para, reflete, fala, peraí, essa pessoa não tem obrigação nenhuma de me dar nada, nem pai, nem mãe, tá, gente? Porque a gente acha que eles são deuses lá, criaram, colocaram lá um negocinho, lá um altar do pai, aqui um da mãe ali, e eles têm que ser seres perfeitos, impecáveis, e com uma reputação, né, irretocável e tal, e não é assim, né? Eles são só mais duas pessoas. E eu tive sorte aqui de ter uma mãe, que é a Anja, né, e um pai, que é a ausência, então tá tudo certo, né, equilíbrio, mãe, pai, e tá tudo bem, porque assim, eu tive que fazer meu trabalho, e se eu tivesse um pai ou uma mãe aqui em cima, não significa que eu também estaria bem, né? Porque isso é único, intransferível. Gente, não sejam pegajosos, não implorem por atenção, não aceite se diminuir, se desvalorizar, pelo amor de Deus. O outro pode estar numa situação igual ou pior que você e você tá lá. Ai, ele não me ama, ele não me quer, não vou falar isso,
vou fazer aquilo, beleza? Eita, que foram 20 minutos. Gente, beijo. Semana que vem provavelmente trago aqui o assunto do álcool. Eu acho que eu parei de beber faz uns 4 meses. Que loucura! Beijo!